Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje eu vou falar a respeito dos resultados batidos pelo filme John Wick 3 e principalmente pelos números que vêm sido batidos pelo filme Vingadores Ultimato. Então, vamos dar uma olhadinha nos números. E galera, antes de mais nada, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho aqui do canal Triplo F, que me ajuda bastante. Então vamos começar falando a respeito do Top 5 da semana. O primeiro lugar, o ganhador do final de semana, foi o filme John Wick 3, que teve um resultado excelente. O filme fez 57 milhões na sua estreia, que pode não ser um valor absurdo, mas é um valor muito bom, considerando as aberturas anteriores da franquia. Para vocês terem uma ideia, o filme John Wick estreou com 14 milhões de dólares, o John Wick 2 conseguiu duplicar esse valor, fazendo 30 milhões de dólares, e agora conseguiu duplicar novamente, fazendo 57 milhões de dólares, um resultado excelente para uma franquia que começou sem muita força. E isso mostra que a franquia ainda tem muito para crescer nos cinemas norte-americanos. E se o filme conseguir manter o multiplicador de 3 que o primeiro e o segundo filme tiveram, esse filme pode chegar a cerca de 180 milhões de dólares, que seria um valor muito legal. Mas por enquanto eu não tenho muito para falar a respeito do John Wick 3, eu vou esperar a próxima semana para ver quanto foi a queda, para abordar mais assuntos a respeito desse filme e fazer outros comparativos, porque hoje eu quero abordar novamente a bilheteria do filme Vingadores Ultimato. O filme Vingadores Ultimato caiu pouco, caiu 53% do final de semana passado para esse e fez mais 29 milhões de dólares em território americano. Foi um resultado positivo, mas a queda foi maior do que algumas pessoas esperavam e o filme ocupa hoje a 6ª posição como o maior quarto final de semana da história. Então o filme ainda teve um quarto final de semana muito bom, mas ele teve um quarto final de semana abaixo de alguns outros filmes que ele estava à frente até o final de semana anterior. E os filmes que tiveram um quarto final de semana melhor do que o quarto final de semana de Vingadores Ultimato foram os seguintes: Avatar teve um quarto final de semana superior, o filme do Pantera Negra fez 40 milhões de dólares no seu quarto final de semana, o filme Vingadores, o primeiro filme do Vingadores, fez 36 milhões de dólares, ou seja, ele conseguiu crescer com o tempo em relação ao Vingadores Ultimato. E o filme Guerra Infinita fez 29 milhões, ficou praticamente empatado com Vingadores Ultimato. Mas eu acho que isso tá longe de ser um fracasso para o novo filme da Marvel, porque o filme já conseguiu fazer um valor muito maior até o momento. Então é natural que ele tenha quedas um pouquinho maiores. Para vocês terem uma ideia, enquanto Vingadores Ultimato fez 770 milhões de dólares somente em território americano, os outros filmes fizeram muito menos do que isso. O filme Vingadores Guerra Infinita tinha feito somente 593 nesse mesmo período, ou seja, quase 200 milhões de dólares a menos, e o filme Vingadores tinha feito somente 513 milhões de dólares. Então ele foi muito melhor até esse momento, e agora que esses outros filmes estão alcançando o que Vingadores Ultimato vem fazendo. Mas de qualquer forma, o filme deve chegar até no mínimo 850 milhões de dólares em território americano, conseguindo chegar mais próximo ainda do seu objetivo final, que seria bater o filme do Avatar. Mas vamos olhar isso um pouquinho mais pra frente. E mais um número incrível foi batido por lá, o filme conseguiu fazer 770 milhões de dólares, ultrapassando os 760 milhões de dólares que o Avatar fez em território americano. Isso é um número excelente que o filme conseguiu bater, mas ele provavelmente não vai chegar até o topo dessa lista, porque à frente dele tem o filme Star Wars, O Despertar da Força, que fez mais de 930 milhões de dólares em solo americano. Então esse número não vai ser batido por Vingadores Ultimato, mas ele já conseguiu bater até agora Titanic no mercado mundial e Avatar em território americano. Duas marcas bem louváveis. Mas e ao redor do mundo? Ao redor do mundo o filme soma 2,614 bilhões de dólares, ou seja, bateu a marca de 2,6, que eu acho que era a obrigação do filme nesse final de semana, era ultrapassar a marca de 2,6, e para o final de semana seguinte, eu acho que a obrigação do filme é bater a marca de 2,7. E um fato curioso de se notar nesse final de semana é que o filme saiu dos cinemas chineses somente um mês depois do lançamento. A gente vê muitos filmes menores ficando 2 meses em território chinês, então não sei exatamente qual foi a estratégia da Disney
tirando logo depois de um mês o filme dos cinemas, porque com certeza o filme ia continuar fazendo mais uma quantia razoável nos próximos finais de semana, mas ele acabou saindo do cinema, o que me leva a crer que a Disney deve estar negociando com a China para lançar outro filme por lá. Mas o filme bateu mais de 600 milhões de dólares em território chinês, então é um dos maiores sucessos de todos os tempos no país. E agora novamente a pergunta que não quer calar, a pergunta que está todo mundo fazendo: qual é a distância entre Vingadores Ultimato e Avatar? Quanto falta para o filme se tornar o filme mais bem sucedido de todos os tempos? E se você é daqueles que está gritando, falando a respeito da inflação na internet, eu fiz um vídeo a respeito disso ontem que vocês podem ver aqui do lado. Mas voltando, o filme Avatar está hoje com 2,789 bilhões de dólares contra os 2,614 que o filme Vingadores Ultimato fez até o momento. Então eles estão com uma distância de 175 milhões de dólares, que é uma distância de cerca de 5% do valor que Vingadores Ultimato fez até o momento. Na verdade é um pouco mais, é cerca de 7% do valor que o filme fez até agora. Então certamente é um número bem alcançável para Vingadores Ultimato, mesmo que tenha deixado de ser aquela certeza absoluta que era algumas semanas atrás, porque o filme teve quedas um pouco mais acentuadas do que o esperado. E eu queria falar um dado para vocês, que vocês vão decidir se vocês acham que eu tô certo ou que eu tô errado, mas o filme Avatar foi lançado em 2009 e depois de um ano ele foi relançado, uma edição especial que inclusive o James Cameron gastou mais 9 milhões de dólares para produzir essa edição especial, e a edição especial foi lançada em agosto de 2010. E acontece que essa edição especial foi lançada novamente em várias salas de cinema nos Estados Unidos e no mundo, e acabou trazendo 10,5 milhões de dólares em território americano e 22,5 milhões de dólares ao redor do mundo, para um total de 33 milhões de dólares que o filme não fez na sua corrida original, e sim em um relançamento com cenas novas, com um marketing novo. Eles fizeram uma campanha de marketing inteira para tentar atrair o público de novo e acabou trazendo um resultado mediano de 33 milhões de dólares. Então, se a gente excluir esse relançamento, que foi um relançamento que aconteceu bem depois, a gente teria uma diferença hoje de 142 milhões de dólares entre esses dois filmes. E para vocês terem uma ideia, a Marvel relançou Vingadores Guerra Infinita em vários cinemas ao redor do mundo, mas ela não adicionou a quantia final de Vingadores Guerra Infinita. Então eu acho justo que esse valor de 33 milhões de dólares não seja considerado juntamente com o lançamento original. Sim, o filme fez esses 33 milhões de dólares, mas eu quero fazer uma comparação entre o lançamento original de Vingadores Ultimato e o lançamento original de Avatar, excluindo esses 33 milhões de dólares. Então a distância entre os filmes seria de 142 milhões de dólares. Não muda tanto assim o panorama das coisas, mas eu acho justo que essa distinção seja feita, porque o Vingadores Ultimato pode ser relançado nos cinemas daqui a 1, daqui a 2 anos, então eu acho que a comparação não é tão justa se a gente considerar os relançamentos. A mesma coisa vale para vários outros filmes. Rei Leão, por exemplo, teve grandes relançamentos desde o lançamento original. O próprio Titanic, que eu citei na semana passada, também foi relançado. Teve grandes relançamentos, aí 350 milhões de dólares decorrentes de relançamentos. Então eu acho justo excluir essas versões e considerar somente o lançamento original do filme. E a meu ver, se Vingadores Ultimato for relançado daqui a alguns anos, for lançado novamente nos cinemas, eu vou querer assistir novamente nos cinemas, eu vou querer ter aqueles momentos de novo, mas eu não acho justo que esse valor entre na bilheteria original do filme, porque eu acho que fica um pouquinho confuso. Mas mesmo assim, se o filme Vingadores Ultimato continuar tendo quedas expressivas como ele está tendo, ele deve chegar a 2,730 bilhões de dólares, que não seria o suficiente para ultrapassar Avatar. Então eu acho que agora essa disputa tá na mão dos fãs. Se os fãs quiserem, eu acho que eles vão voltar aos cinemas para assistir o filme novamente e talvez fazer com que Vingadores Ultimato ultrapasse Avatar. Eu ainda acho que isso vai acontecer. Como eu falei, a distância não tá tão grande assim, quer você considere 142 milhões, quer você considere os 175 milhões, mas é uma distância completamente alcançável, considerando que o filme ainda está em cartaz ao redor do mundo todo. E fechando o top 5 nos cinemas, na terceira posição ficou o filme Detetive Pikachu, com 24 milhões de dólares, tendo uma queda um pouquinho acentuada, de 54%, mas não foi uma queda tão grande assim. O problema é que ao redor do mundo,
o filme chegou a somente 200 milhões de dólares com 2 semanas em cartaz e o filme teve um custo de 150 milhões de dólares. Então o filme tem que, no mínimo, dobrar a sua bilheteria para ser lucrativo. Ele pode até não ser considerado um fracasso, mas também está longe de ser considerado um fenômeno. E em quarto lugar ficou o filme A Dog's Journey, com 8 milhões de dólares, e em quinto lugar o filme The Hustle, com 6 milhões de dólares. Então, galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês acham que esses relançamentos devem ser incluídos quando a gente está falando de uma disputa como essa, do lançamento original de Avatar contra o lançamento original de Vingadores Ultimato? Afinal, qualquer filme pode ser relançado a qualquer momento e vai atrair mais alguns milhões de dólares para o estúdio. Então eu quero saber a opinião de vocês. Então, se possível, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.